Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Vamos mostrar umas notícias pela manhã aqui no canal Russo Vascaíno, que está crescendo, né? Notícias importantes, gente. E o Vasco vai ter, sim, uma reformulação agora, nessa segunda janela de transferências. Deveremos ter saída de jogadores e também vindas de novos jogadores. O Vasco precisa tirar esse time da 777 também de circuito, porque esse time não tem a mínima condição, né, de a gente terminar uma temporada. E ter uma barca grande. A gente vai mostrar uma barca, na nossa opinião aqui, que deva sair do Vasco, é a nossa opinião, que deveriam sair do Vasco, ser emprestados ou ser vendidos, não sei. O Vasco precisa, né, tirar essa boa parte de jogadores para trazer jogadores de qualidade. Porque o time que está aí, gente, é o time da 777. É o time desses caras que tem que ter a saída de Lúcio Barbosa, de toda a gestão ainda da Vasco, SAF daqui, da 777 daqui do Rio de Janeiro, comandadas pelo seu Lúcio Barbosa. Temos que tirar esse bando de gente incompetente que não entende porra nenhuma de futebol. Vamos ver as notícias aqui. Primeiramente, vou mostrar para vocês que há situações de giro de dinheiro, giro de capital, dinheiro vindo para o Vasco da Gama. Agora, administração de pessoas que entendem de Vasco, que são vascaínos, e a gente precisa o mais rápido possível se livrar também dessa empresa. E a primeira notícia é essa aqui que a gente vai mostrar a vocês. Está aí na tela. Vou ler para vocês a primeira notícia aqui, que foi pela madrugada. Vasco aciona a arbitragem FGV, Fundo Getúlio Vargas, para tentar retirar a 777 definitivamente do controle da SAF. O Vasco acionou a arbitragem para tentar retirar o controle da Sociedade Anônima do Futebol do clube das mãos da 777 Partners definitivamente. Atualmente, o Cruz Maltino controla a SAF através de uma liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro. A informação foi dada à Justiça. A 777 ainda não foi notificada oficialmente do início do trâmite arbitral. Apesar de haver processo na Justiça Comum e decisão provisória, o contrato entre as partes prevê que os conflitos sejam resolvidos na Câmara da FGV, de Mediação e Arbitragem, ligada à Fundação Getúlio Vargas. A 777 comprou 70% do futebol do Vasco e é acionista majoritário do Vasco. O clube resolveu entrar na justiça após a empresa ter tido problemas financeiros no exterior e ser processada por fraude nos Estados Unidos da América. No caso do Vasco, os americanos alegam que não cometeram nenhuma irregularidade,
porque estão adimplentes com um contrato próximo, o aporte deve ser pago em setembro, que eu acho que não vai ter nem ter, gente. Então, essa é a primeira notícia que a gente está passando aqui para vocês. Vamos passar a segunda aqui. Gente, a 777 não fica mais. A 777 está fora do Vasco. Bota na cabeça que a gente tem um corpo jurídico hoje comandado aí na presidência do Pedrinho, altamente capacitada, e pode ter certeza que essa empresa vagabunda já deixou o Vasco da Gama. Isso é uma grande vitória, gente. O que o Pedrinho fez é uma grande vitória para o Vasco, porque o Vasco está nesse momento de caos e destruição devido a essa empresa vagabunda 777, junta a raiz, gente. Jorge Salgado, Carlos Osório, Roberto Estrada, não deveríamos. O canal aqui, dia após dia, vai citar o nome desses vagabundos, aonde torcedores têm que, sim, fazer protesto na casa desses caras, lá no escritório onde esses caras têm o trabalho deles, tem que cobrar. Esses caras têm que ser cobrados da merda, da destruição que eles fizeram ao Clube de Regatas Vasco da Gama, e o cenário está aí. O cenário está aí. A gente tomou de 6-1, a maior goleada do Flamengo diante do Vasco, além dos piores resultados nos últimos 2 anos, né, com essa gestão de merda da SAF, e contando os 4 anos também junto com a gestão do Jorge Salgado, que foi o pior presidente da história do clube. Inadmissível, gente. Vamos para outra notícia aqui, que é uma notícia de giro de dinheiro para o Vasco. Dinheiro para entrar nos cofres do Vasco, mas essa negociação precisa ser ratificada. Vou mostrar aqui para vocês. Aí está a foto de São Januário. A internet está meia pesada aqui hoje, hein? Vou voltar aqui, vamos abrir de novo. Vamos lá. Tudo ao vivo assim, né, meus queridos? Vamos. Notícia essa aqui, gente. Vou abrir a tela para vocês e mostrar. É uma situação para vir para os cofres do Vasco. O Vasco precisa de dinheiro, né, gente? Os cofres estão vazios e o Vasco precisa de grana. Está aí na tela para vocês, ó. Douglas Luiz interessa ao Arsenal, Liverpool e Manchester United. Evento de transação pode render 11,8 milhões ao Vasco. Douglas Luiz pode render ao Vasco 11 milhões, quase 12 milhões de reais, gente. De acordo com Cássio Mercado, o Liverpool, ao lado do Arsenal e do Manchester United, está interessado em garantir os serviços do brasileiro, avaliado em 70 milhões de euros. Né? Vale ressaltar que o Vasco tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade do clube formador. Gente, é uma notícia que o Vasco, todos esses clubes aí, existia uma dívida, essa transferência para o mesmo país, nacional ou internacional, impediria que o clube formador recebesse o direito de receber. No link abaixo, a matéria do UOL explica que a FIFA acrescentou o artigo no regulamento no status de transferência de jogadores, que mudou a maneira do mecanismo de solidariedade, seria o aplicativo a partir de 2020. Né? Mas está aí, gente. Está aí na tela as equipes interessadas no Douglas Luiz, que é jogador de seleção brasileira, é outro jogador que quer voltar ao Vasco da Gama e pode render os cofres do Vasco aí uma boa grana, gente. Quase 12 milhões de reais. Isso para o Vasco é essencial
nesse exato momento dos cofres vazios, onde esses vagabundos da 777, né, fizeram tanta merda e levaram todo o dinheiro da Vasco SA. Meus irmãos, precisamos hoje se reconstruir. O Pedrinho tem 3 semanas, então a gente precisa ratificar na justiça também que a 777 definitivamente saia do Vasco, que o Pedrinho abra esses contratos, rompa com esses caras de vez. A gente precisa punir todos os vagabundos que fizeram isso, e o Vasco precisa se reconstruir, o Vasco precisa ter de novos ares, gente, porque o que foi feito, principalmente nos últimos 4 anos, não é fácil. Então, essa venda do Douglas Luiz seria de fundamental importância para dinheiro entrar nos cofres do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para a gente encerrar aqui, gente, o nosso conteúdo, o Vasco... Deixa eu botar aqui de novo, rapidinho, galera. Então, o Vasco precisa disso, gente. O Vasco precisa realmente de grana. A gente vai falar aqui porque a barca do Vasco, gente, como está aí na foto, né, o Vasco precisa urgentemente, está aí na foto aí abaixo, urgentemente de jogadores como Maicon, Léo Pelé, né, Zé Gabriel, o Mita Rodrigues, Paulo Henrique, Galdames, Ryan, Eric Marcos, a saída também de Lúcio Barbosa, essa barca que está aí. O Vasco precisa, gente, emprestar, vender, não sabemos. O Vasco precisa reformular o elenco. O Vasco precisa reformular o elenco. O Vasco precisa urgentemente de tirar esses jogadores que a folha salarial, que é alta, gente. Um time de merda desse, um time montado da 777, o Pedrinho precisa se reorganizar, montar os cactos, tirar essa boa parte dessa barca aí. David também meteu o pé. Hugo Moura, pelo amor de Deus, gente. Olha só, tanta gente ruim que a 777 contratou. Impressionante. Então, o Vasco precisa se reorganizar, realmente, na segunda janela, contratar jogadores a nível de Vasco da Gama, porque esses jogadores não são jogadores para vestir a cabeça do Vasco. Então, o Vasco precisa, gente, se reorganizar. O canal Russo Vascaíno está dando essas informações pela manhã, porque a gente está apoiando o Pedrinho, a gente está apoiando a gestão associativa, que hoje tem um controle da SAF, e o Vasco precisa se livrar desses casos o mais rápido possível da 777, definitivamente demitir e fazer uma barca, como a gente está mostrando aí na foto, desses jogadores que realmente provaram agora nessa partida diante do Flamengo que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. E esses jogadores são jogadores da 777. Algo tem que ser feito, e o professor Álvaro Pacheco, né, tem que ter um elenco pelo menos mais qualificado para ir tentar aí gerir o Vasco da Gama, tentar se organizar e montar uma equipe para pelo menos ter um pouco de dignidade. O Vascaíno precisa de paz, o Vasco precisa de ter mais tranquilidade para ter um final de temporada, né, onde o Vasco precisa não cair, né, é a meta do Vasco, lamentavelmente, no máximo aí conseguir uma Sul-Americana, né, e na Copa do Brasil jogar com dignidade, porque o Vasco também, gente, hoje com esse time e pelo que o Vasco tem jogado, principalmente com a temporada de 2024, com esses jogadores, vai ser muito difícil o Vasco se qualificar para a próxima fase da Copa do Brasil. É uma realidade no e crua que o canal Russo Vascaíno mostra aqui a vocês. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã aí de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Pode ter certeza, meus amigos, um momento de resgate, um momento de reconstrução, e o Vasco precisa juntar os cactos depois dessa derrota vexatória diante do nosso arquirrival, a mulambada, o Flamengo. O Vasco precisa se reconstruir, o Vasco precisa, né, de ter novos ares, porque a situação é muito difícil, muito grave, mas você, torcedor vascaíno, pode ter certeza, vai dar esse apoio aos jogadores e ao Pedrinho, que precisa a gente resgatar o nosso clube
de tirar nessa situação onde esses vagabundos da 777 e Jorge Salgado e companhia destruíram o Vasco da Gama. Destruíram o Vasco da Gama. A gente vai reconstruir e a gente vai ter novos ares, juntar os cactos, tentar, de forma digna, terminar o Campeonato Brasileiro, tentar fazer o máximo possível de melhor na Copa do Brasil e aí se reconstruir para 2025. Essa é a meta do Pedrinho e que os torcedores enganjam, dando apoio ao nosso presidente, que pega realmente um cenário totalmente destruído. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de quinta-feira a todos vocês e um casaco no coração de todos. Valeu, meus queridos amigos. Tamo junto. Um grande abraço.